Não vai jogar fora nada, vamos recuperar. O mecânico já tinha condenado esse cubo só por causa desse quebradinho, mas eu disse, eu faço ele aqui e vou recuperar pra você agora. Então já coloquei a inversora já em ação, liguei ela pra poder a gente estar fazendo essa recuperaçãozinha aí. E como esse cubo é de alumínio, nós vamos usar o eletrodo de alumínio. E eu vou fazer o preenchimento sem estar colocando pedaço nenhum. E o pior é que na minha região tem os mecânicos que são assim, né? Qualquer detalhezinho já quer condenar a peça. E se você conhece um mecânico que também é assim, já deixa aí nos comentários. Depois de feito o enchimento, eu já levei ali no torno pra poder fazer a usinagem e deixar no padrão. E o cliente aí teve a ideia de colocar um rolamento a mais, porque ele disse que tava quebrando muito, então ele pediu pra colocar um rolamento mais pra dentro, para poder evitar que o rolamento quebre tão fácil. E eu já falei pra ele, né, seu pedido é uma ordem. Então já temos o esbairro ali do rolamento pra poder estar colocando dois. E se eu não me engano, parece que é a bisca desse jeito, né, que é colocado dois rolamentos. Se você entende mais do que eu aí, já deixa nos comentários. E depois de feita aí essa recuperação e essa usinagem, o cubo vai ficar novinho em folha. E aqui você já sabe, né, se está gostando do vídeo, já te convidei para me seguir, curtir e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.